Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. No capítulo 19, do versículo 5. 19:5. Diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Digam comigo: ficar hoje em tua casa. Amém. Podemos assentar, é sobre isso que eu quero falar. Jesus ficar na casa da gente. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e dentro dessa palavra que eu quero dar para vocês, eu quero dizer para vocês o que é que coopera, o que é que facilita para que Jesus Cristo fique na nossa casa. Amém? Todo mundo quer que Jesus esteja em sua casa. A gente, quando vem para a igreja, a gente chega aqui: Jesus, vai para minha casa, Jesus, fica lá na minha casa, Jesus, eu preciso que tu estejas lá, porque nós entendemos que quando Jesus Cristo está em uma casa, as situações mudam dentro daquela casa. Nós entendemos que quando Jesus está dentro de uma casa, os problemas são resolvidos. Quando Jesus está dentro de uma casa, as pessoas começam a se entenderem, a se compreenderem, a se respeitarem, a se amarem. Enfim, nós entendemos que a presença de Jesus Cristo em uma casa muda tudo. E eu quero conversar com você sobre isso, a importância de Jesus na nossa casa e a importância dele permanecer na casa, o que é mais importante ainda. Amém? A palavra de Deus nos fala desse episódio aqui, que é um dos episódios mais conhecidos, mais populares do Novo Testamento, que virou música, né? E a música virou um sucesso tremendo pelo Regis Danese, que fala a história de um homem que teve a curiosidade de conhecer Jesus. Quem era esse homem? Esse homem se chamava Zaqueu. Essa palavra Zaqueu significa puro. Olha só o contraste, né? Significava puro essa palavra Zaqueu. E esse homem chamado Zaqueu era um homem que precisava mudar a sua situação, a sua realidade, porque na verdade ele não era um homem feliz. Tudo indica que ele sofria com o desprezo que davam a ele, ele sofria com a rejeição que ele tinha que suportar na cidade em que ele morava. Ele sofria com uma série de coisas que são fundamentais para que uma pessoa se sinta feliz. A única coisa que ele tinha era dinheiro, e todo o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu de formas totalmente desonestas. Ele conseguiu gerar situações, roubar, tirar de pessoas, se beneficiar, e com certeza aquilo não deixava ele dormir tranquilo. Com certeza ele tinha dificuldade para dormir por conta da forma tão errada como ele vivia, egoísta, procurando resolver o seu problema, ainda que ao resolver o seu problema implicasse no sofrimento, na dificuldade dos outros. Eu digo para vocês que quando você tenta viver a sua vida e tenta de uma certa forma resolver as questões ligadas ao seu interesse, e para poder resolver essas questões ligadas ao seu interesse, você não tem ética, passa por cima de qualquer situação, rompe com amizades, engana pessoas, dá rasteira em cobra, ou faz qualquer outra coisa para poder se beneficiar e para poder se dar bem. Eu digo para você que uma pessoa que consegue os seus objetivos, ou que realiza os seus sonhos dessa forma, ou por esse meio, nunca consegue ser feliz. Sempre vai sentir um vazio na alma, sempre vai sentir uma carência extrema, sempre vai se sentir infeliz, porque esses meios desonestos que as pessoas tentam agir para poder resolver os seus problemas, trazem frustrações, trazem complexo de inferioridade e uma série de outras coisas que não faz bem para a alma de ninguém. E esse homem chamado Zaqueu, ele era assim era a vida dele. Uma vida pautada na desonestidade, uma vida pautada no engano, e ele ainda era chamado de puro, era o significado do nome dele. Porém, ele tinha uma coisa de bom:
ele com certeza ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, com certeza ele associou a pessoa de Jesus com mudanças. Porque sempre nós associamos Jesus com mudanças. Sempre nós queremos Jesus quando temos necessidades de mudanças. Sempre queremos Jesus quando precisamos que algo aconteça em nossas vidas e se transforme ou mude de uma realidade para outra. Principalmente quando nós nos sentimos impotentes de resolver questões das nossas vidas. Principalmente quando nós nos sentimos incapazes e impotentes de transformar situações, de mudar realidades. Uma das coisas que nós logo procuramos fazer é buscar o sobrenatural de Deus, buscar o sobrenatural de Jesus para mudar a realidade de uma situação. E esse homem, com certeza, ele ansiava por isso. Ele queria conhecer Jesus. Quando foi um dia, Jesus foi até a cidade de Jericó. Jesus fazia tudo de caso pensado. Quando Jesus foi ali, Jesus já foi com o intuito de alcançar aquele homem. Aquele homem, ele era um coletor de impostos. Ele era um publicano. E publicano era muito desprezado. Todo funcionário público era considerado impuro, era rejeitado. Os romanos pegavam essas pessoas, colocavam as pessoas para serem coletoras de impostos. As pessoas ganhavam comissão para ser coletoras de impostos, roubavam bastante, porque o Império Romano não queria saber o que é que você poderia fazer para poder se beneficiar. E no fundo o Império considerava essas pessoas como verdadeiras escórias da sociedade. Os romanos olhavam com desprezo. E por outro lado, os judeus olhavam essas pessoas como pária da sociedade. Olhavam de uma maneira totalmente desprezível. Olhavam os coletores de impostos como pessoas que eram impuras, impossibilitadas de fazerem parte de qualquer movimento religioso, impossibilidades de sentar na mesa com um judeu, impossibilitada de sentar na mesa com os judeus, impossibilitada de ter uma convivência social com aquele que era considerado religioso ou praticante da religião. E a pessoa sofreu uma pressão de desprezo muito grande, de rejeição muito grande. Não era fácil ser publicano. Era complicado ser publicano, era complicado ser funcionário público. Por quê? Porque todo funcionário público trabalhava para Roma. E Roma era o governo que havia invadido aquela região. E quando você trabalhava para os romanos, você estava trabalhando para os invasores, trabalhando com aqueles que tomaram de assalto a cidade. E além de trabalhar para os invasores, ainda cobrava imposto para os invasores. Isso aí fazia com que o espírito nacionalista do povo judeu ficasse completamente ferido, completamente atingido, completamente maltratado. E eles expressavam todo o ódio, toda a rejeição, todo o desprezo às pessoas que eram publicanas, assim como era o Zaqueu, assim como foi Mateus também. Só que o Zaqueu, ele era baixinho, ele era anão, e ele já vinha sofrendo esses desprezos, essas situações. Eu acredito que a alma dele não estava boa. Ele estava sofrendo também, em busca do dinheiro, em busca de ter um pouco mais. Ele pagou um preço muito caro no seu relacionamento, nas suas convivências, por conta do desprezo sofrido por parte de uma sociedade inteira que olhava ele com desprezo. E quando foi um dia, ele tomou conhecimento que Jesus Cristo ia chegar na cidade dele. Ele ficou curioso. Ele pensou: eu vou conhecer esse homem. Todo mundo fala desse homem, diz que ele faz tanta coisa, que ele fala coisas bonitas e importantes. Eu vou conhecê-lo. Só que Jesus, ele era uma celebridade. Diga glória a Deus. Quando ele chegava no lugar, todo mundo ia atrás dele. Iam aqueles que gostavam, que admiravam, iam aqueles também que o odiavam e que ficavam tentando criticá-lo, ou ver o que ele falava para poder criticá-lo. E tudo que Jesus falava no outro dia virava o assunto das rodas. Ele era uma pessoa que tinha uma influência muito grande já naquela época. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, mas o assunto corria de boca em boca. As pessoas ficavam sabendo. Quando Jesus chegou ali,
uma multidão foi atrás de Jesus. Uma multidão. O Zaqueu, baixinho, disse assim: eu não vou poder conhecê-lo no meio dessa multidão. Eu sou baixinho, o pessoal não gosta de mim, de repente vê que eu estou lá no meio da multidão, vão se aproveitar, vão me pisar, vão me matar, vão acabar comigo, e eu, por cautela, não vou entrar nessa, porque se eu entrar no meio da multidão para ver Jesus, eu vou ser executado, assassinado. Eles vão se aproveitar da raiva que tem por mim e, usando exatamente a situação da pressão da multidão, vão me pisar, me pisotear, e eu não vou ter condições de ir até lá. Mas eu tenho uma ideia: vou me informar para saber o dia em que ele vai sair da cidade. E o dia em que ele sair da cidade, eu vou esperá-lo no meio do caminho. Eu sei que tem uma árvore lá na estrada principal que dá acesso a Jericó. Eu vou pedir para os meus empregados me levarem até lá, me ajudarem a subir na árvore, e quando ele passar, eu vou estar embaixo da árvore, vou olhar e vou saber quem é esse Jesus que todo mundo fala. Quero conhecê-lo pessoalmente. E não deu outra. No dia em que ele soube que Jesus ia sair, ele foi até a estrada antecipadamente, um pouco mais cedo, subiu na árvore, sentou num galho e ficou lá naquela expectativa, esperando Jesus vir com a multidão da cidade e passar embaixo da árvore onde ele estava sentado, para poder ele conhecer Jesus pessoalmente, porque do alto ninguém pisaria nele, e do alto ele teria assim uma visão panorâmica privilegiada para poder conhecer Jesus. E ele foi cedo, se sentou lá no galho da árvore, e quando ele está sentado no galho da árvore, lá vem a multidão saindo da cidade, e ele aqui na maior expectativa: agora eu vou saber quem é. O coração dele, ó, a expectativa, a curiosidade, querendo conhecer quem era, e o coração acelerando, e a multidão vindo barulhenta, vindo, ele aqui olhando em cima da árvore, até que a multidão chegou bem embaixo da árvore que ele estava. Ele continuou olhando: deve ser aquele ali, deve ser aquele. E quando parou aquela multidão, o pessoal parou embaixo da árvore, e o homem que ele imaginou que era Jesus, de repente olhou para cima, viu ele sentado no galho e disse assim: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou ficar lá na tua casa. Diga glória a Deus. Vocês imaginaram o espanto dele? Ele nunca tinha visto Jesus, não sabia quem era Jesus, porém Jesus sabia quem era ele e sabia até o nome dele. Diga glória a Deus. Jesus conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos problemas que você tem, ele sabe das carências que você tem, e ele tem interesse de ter acesso até você, de chegar até você. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar você. Não importa os problemas que você possa ter, não importa as frustrações que você possa ter, não importa as tristezas que você possa ter, não importa quais são as tuas angústias, as tuas inseguranças, os teus medos, mas o importante é que Jesus Cristo quer alcançar você. Diga glória a Deus. Ele conhece você pelo nome, sabe quem é você, e ele tem interesse em alcançar você. Ele chegou lá e disse: desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. A Bíblia diz que ele desceu da árvore surpreso e alegre, gostoso, diz a palavra dele. Bora, Jesus, vamos lá na minha casa. Aí o baixinho foi levando ele, Jesus. Chegou na casa dele, ele fez uma festa. Diga glória a Deus. Olha, o pessoal que estava com Jesus e que era religioso de plantão, daqueles que ficavam patrulhando as atitudes de Jesus para poder reprovar, para poder criticar, não acharam nada interessante aquela ideia. Poxa, Jesus não pode ser um camarada sério. Vai para a casa do Zaqueu. A gente não vai nem entrar nessa casa, que a gente vai se contaminar com essas pessoas. Ele é um impuro, cara todo errado, camarada ladrão, ele rouba de todo mundo, ele se aproveita da situação, cobra impostos acima do normal, vive extorquindo, tirando de todo mundo, e Jesus vai exatamente para a casa dele. Que história é essa que Jesus vai ficar na casa dele? E o Zaqueu estava empolgado com a presença de Jesus. E chegou o momento que, diz a palavra de Deus, no meio da festa lá, Zaqueu deu uma parada: Senhor, 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 eu tenho uma notícia para dar aqui.
Jesus, qual é a notícia, Zaqueu? Eu quero dar uma acertada nas coisas. O Senhor entrou na minha casa aqui, e quando Jesus entra numa casa, as mudanças começam realmente a acontecer. Diga glória a Deus. E ele disse: olha, o que eu quero acertar aqui com todo mundo é que a partir de hoje, tudo aquilo que eu tenho defraudado, que eu tenho tirado de alguém, eu vou devolver quantas vezes mais? Vocês lembram? Quantas vezes? Quadrangular, 4 vezes mais. Se eu tirei 10 reais de alguém, eu vou devolver 40. E vou pegar minha riqueza todinha e vou reparar as besteiras que eu fiz explorando os outros. Diga glória a Deus. Jesus olhou e disse: pois é, hoje veio salvação a esta casa, disse Jesus. Porque o Filho do Homem não veio buscar pessoas certinhas, pessoas perfeitas. O Filho do Homem está atrás daquele que é errado e que quer mudar. Diga glória a Deus. E aquele que reconhece os seus erros, as suas imperfeições, e está vendo que está fora do rumo e quer entrar no rumo, quer se acertar. É esses que Jesus está procurando alcançar. Não está procurando alcançar aqueles que são arrogantes, que acham que são certinhos, que são perfeitos e que têm a mania de acusar os outros e de ficar com o dedo em riste para tentar ficar apontando defeitos e falar. Não é esse que Jesus quer, não. Jesus quer aquele que reconhece que é errado, reconhece que não está andando no caminho certo, reconhece que está fazendo tudo errado, mas que quer mudar. E quando a pessoa quer mudar, o problema é com Deus, porque Deus vai até você, alcança você para poder realmente ajudar você nessa mudança. Diga glória a Deus. Jesus disse: olha, esse também é filho de Abraão. Esse é filho de Abraão, é um judeu também. E hoje veio mudança na vida dele e veio mudança na casa dele. Diga glória a Deus. E ele passou de ladrão para discípulo. Diga glória a Deus. Mas o que eu quero falar com vocês dentro desse texto que nós lemos é uma coisa interessante. Foi o que eu li no começo. Hoje me convém ficar na tua casa. Isso com certeza é uma das coisas que todos nós almejamos e que todos nós queremos. Jesus, fica na minha casa. As pessoas vêm para a igreja, oram e pedem: Jesus, fica na minha casa. Jesus, vai para a minha casa. E toda vez que você pede para Jesus ir até a sua casa, com certeza ele vai. Mas às vezes ele não fica. Mas por que ele não fica? Porque às vezes nós não deixamos ele ficar. Amém? Quando é que eu não permito, quando é que eu não deixo Jesus ficar na minha casa? É quando eu me nego aos concertos de Deus na minha vida. É quando eu simplesmente peço para ele entrar, mas não me submeto às regras dele e à ação dele em transformação em minha própria vida. Porque tem pessoas às vezes que enfrentam problema dentro da sua casa, dentro do seu lar, e começa: Deus, vai lá na minha casa, Jesus entra na minha casa, vai lá comigo, fica na minha casa. Mas quando Jesus chega naquela casa, ele fica às vezes completamente decepcionado por parte da atitude daquele que pediu que ele fosse até a sua casa. Jesus às vezes: poxa, fulano pediu que eu viesse aqui na casa dele, mas ele é tão nervoso, não estou me sentindo bem. Ele pediu que eu viesse na casa dele, mas ele é tão briguento, vive brigando o tempo todo, quando fica com raiva chama palavrão. Ele pediu que eu ficasse aqui na casa dele, mas não vai dar para ficar porque o ambiente é pesado, porque ele proporciona esse ambiente pesado. Ele é agressivo com as pessoas dentro da casa dele, ele maltrata os seus filhos, maltrata a sua esposa. Ele tem um comportamento arredio, um comportamento de agressividade. E às vezes nós não nos policiamos e não mudamos o nosso comportamento por sabermos que dentro de nossa casa tem alguém que nos é importante, para quem nós devemos então dar a demonstração da nossa preocupação em tratá-lo bem e termos uma determinada postura para que essa pessoa se sinta bem dentro da nossa própria casa. Como é que nós fazemos quando nós levamos alguma visita na nossa casa? As pessoas chegam na casa da gente e não vê a realidade da casa da gente. Todo mundo fala baixinho, o pessoal coloca o melhor prato na mesa. O moleque vai, se você tem filho pequeno, o menino quer meter a mão no prato, você bate: não pode, que a visita está aí.
você limpa a casa, arruma a casa, você tem visita. Você começa então a fazer com que a pessoa se sinta bem. Se tem um desentendimento entre você e a sua esposa, você vai e fica falando baixinho e fica, depois a gente acerta, mas você fica ali no maior cuidado, porque você quer passar uma impressão positiva para aquele que está na sua casa, né? As pessoas ficam se cutucando, se beliscando, se rindo, porque não pode deixar transparecer para o visitante que o ambiente é um ambiente de contenda, é um ambiente carregado, é um ambiente difícil, é um ambiente onde as pessoas não conseguem se entender e se compreender. E quando você pede para Jesus entrar na sua casa, a postura deve ser a mesma postura, fazer com que ele se sinta bem, fazer com que ele perceba que o ambiente para onde ele foi chamado é um ambiente pelo menos favorável a ele por parte daquele que pediu que ele fosse até lá. Mas de repente Jesus percebe que aquele que mais ora pela família, aquele que mais pede pelos seus familiares, é o mais estressado, é o mais nervoso, é o mais agressivo, é o mais violento, é o que fala mais alto, é o que fica querendo atirar para todo lado, é revoltado, pavio curto, violento. E Jesus chega ali e diz: esse ambiente não pode ser o meu, por que ele me chamou para cá? Não existe nele nenhum desejo de mudança. E com certeza a presença dele não vai estar ali por muito tempo, porque ele precisa que na sua casa haja mudança. E se você quer que ele esteja na sua casa, pelo menos ele precisa perceber que você está interessado na mudança da sua vida e que vai cooperar para que as bênçãos dele permaneçam e a presença dele seja real dentro da sua própria casa. Diga glória a Deus. Então, quando nós queremos Jesus em nossa casa, nós temos que mudar a nossa postura, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. E quando ele perceber que essa mudança é um interesse que é real, que é um desejo sincero do coração para esse processo de mudança da sua casa, da sua família, com certeza ele vai permanecer. E olha, se ele permanecer, tudo muda. Diga glória a Deus. Tudo muda para melhor, porque ele vai proporcionar essa mudança associado com você, que vai ter postura, interessado para que ele permaneça na sua casa. E eu pergunto para você: Jesus tem se sentido bem dentro da sua própria casa? Responda para você mesmo. Será que o ambiente que ele tem presenciado não é um ambiente que está mais para o outro lado do que para ele? Vocês estão me entendendo? Porque tem alguém que ele pula a janela e chega lá: ih, Jesus, sai, que aqui o ambiente é comigo. O inimigo de Jesus: fica aqui não, que aqui tem nada a ver contigo, aqui o negócio é pesado. Será que o inimigo da nossa vida não está dizendo isso para Jesus? Será que o ambiente da nossa casa não é um ambiente mais favorável para o inimigo de Jesus do que para o próprio Jesus? Pense nisso. E de repente você pode mudar toda uma situação, toda uma postura, toda uma maneira de ser. E quando mudar essa maneira de ser, com certeza Jesus vai permanecer lá. E se ele permanecer lá, as coisas mudam. E quando ele permanece numa casa e consegue influenciar as pessoas dessa casa, porque nós estamos permitindo que ele influencie, as pessoas se tornam, deixam de ser murmuradoras, deixam de ser reclamadoras, deixam de ser briguentas, deixam de ser impacientes, deixam de ser pessoas rápidas no gatilho para atingir, para ferir, para magoar, para ofender pessoas. As pessoas deixam de falar mal dos outros dentro da sua própria casa, e o ambiente, a atmosfera muda totalmente, porque quando Jesus está numa casa influenciando as pessoas daquela casa, as pessoas mudam. Por quê? Porque a salvação chega naquela casa. Diga glória a Deus. Foi isso que aconteceu na casa do Zaqueu. Amém? Então esperamos que aconteça na minha casa, na tua casa, na nossa casa. Que Jesus possa chegar na nossa casa e se sentir bem. Diga glória a Deus. Sentir que o ambiente é propício a Ele, para que Ele possa continuar abençoando e mudar todas as realidades que precisam então serem mudadas. Amém?
Que bom que você está nos assistindo exatamente nesse momento, e se você está assistindo, com certeza eu acredito que Deus tenha abençoado a sua vida. Mas eu quero que você entre em contato conosco. Se Deus tem te abençoado, se essa palavra ou esta palavra que tem sido pregado aqui tem sustentado você, tem ajudado você, tem de uma certa forma acalmado o teu coração e te dado força no meio das lutas, entre em contato conosco. Mande uma mensagem de texto para o telefone que aparece na tela, o nosso celular, 81 11 0198. Mande essa mensagem de texto ou entre em contato conosco pelo nosso e-mail, prpauloguilherme@hotmail.com. Eu vou ter um prazer imenso de poder conhecer você, de poder ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério, porque na verdade a razão desse programa está no ar é para poder abençoar a sua vida, para fazer com que você seja abençoado, para fazer com que você seja edificado pela palavra de Deus. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por essa pessoa que me escuta ou que me assiste neste momento. Todo e qualquer problema que porventura essa pessoa esteja passando, talvez esteja, quem sabe, cansado, sem forças, diante de tantas pressões, meu Pai, da vida que tem cercado esse homem ou essa mulher, que às vezes essa pessoa sente vontade de sumir, de sair, de largar tudo, de desaparecer por conta dessa pressão de problemas que tem, na verdade, acometido essa pessoa a ponto de levá-la a uma situação de desespero. Deus, vem abençoar a vida dessa pessoa. Vem repreender todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades. Vem abençoar esse lar, essa casa e essa família, e repreende desse lar, dessa casa, dessa família e dessa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de ti, seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa que me assiste seja abençoada, que seu lar seja abençoado, que sua família seja abençoada, que o Senhor Deus manifeste os seus milagres, manifeste o seu poder para alcançar a vida dessa pessoa que nos assiste agora. É o que te pedimos, ó Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém. Olha, foi muito bom realmente estar com você por esses momentos, e nós aguardamos você em uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,